O ex-presidente Lula é citado pelos delatores da Odebrecht em 6 episódios. Os executivos Hilberto Mascarenhas Filho, que chefiou o chamado Departamento de Propina da empresa, e Alexandrino Alencar, contaram ao Ministério Público que a Odebrecht pagava uma espécie de mesada a José da Silva, o Frei Chico, irmão do ex-presidente Lula. Eles afirmaram que os pagamentos eram feitos em dinheiro e eram de conhecimento de Lula. Segundo o Ministério Público, pagamentos que podem ser enquadrados na mesma relação espúria de troca de favores que se estabeleceu entre agentes públicos e empresários. Frei Chico é o irmão mais velho de Lula, foi militante político do Partido Comunista Brasileiro e incentivou Lula a entrar para a militância. Em outro caso, o patriarca da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e Alexandrino Alencar relataram que o ex-presidente Lula teria se comprometido a melhorar a relação entre o grupo Odebrecht e a então presidente da República, Dilma Rousseff. Em contrapartida por essa ajuda, Lula receberia o apoio da Odebrecht para a atividade empresarial do filho, Luiz Cláudio Lula da Silva. Os colaboradores mencionaram a reunião entre Luiz Cláudio e representantes da empresa, quando o filho do ex-presidente Lula apresentou ao grupo o projeto Touchdown, para criar a Liga de Futebol Americano no Brasil. O filho de Lula se tornou um dos entusiastas do esporte no Brasil a partir de 2011, tendo conseguido investimentos. Também foi relatado que o grupo Odebrecht teria pago despesas do ex-presidente Lula. Eles falam do pagamento de reformas em um sítio em Atibaia, aquisição de imóveis para uso pessoal, instalação do Instituto Lula e pagamentos de palestras, condutas que poderiam funcionar como retribuição a favorecimento da companhia. Os colaboradores narraram ainda o desenvolvimento das relações entre o grupo Odebrecht e o governo federal. Falaram sobre a criação do setor de propina da Odebrecht, os pagamentos que teriam sido feitos ao governo e o funcionamento das planilhas italiano e pós-italiano, em suposta referência aos períodos em que Antônio Palocci e Guido Mantega ocuparam cargos no governo. E o patriarca da empresa, Emílio Odebrecht, descreveu o relacionamento mantido com Lula desde sua campanha e os motivos pelos quais passou a contribuir para ela. O ex-executivo Pedro Novis também descreveu o relacionamento mantido com Lula e Dilma Rousseff. A ex-presidente foi citada ainda pelo ex-executivo Alexandrino Alencar. Segundo ele, houve o pagamento de vantagens indevidas, não contabilizadas, para a campanha de Dilma em 2014. Alexandrino disse que os repasses foram a pedido de Edinho Silva, hoje prefeito de Araraquara, pelo PT. Como Lula e Dilma não têm mais mandato, a decisão sobre a abertura de inquérito não será do Supremo e sim da Justiça Federal, para onde as citações serão enviadas. O ministro Edson Fachin determinou a remessa do material para o juiz Sérgio Moro. Em 3 casos envolvendo Lula e em um sobre Dilma Rousseff, Fachin atendeu o pedido do Procurador-Geral da República para a inclusão das informações em inquérito em andamento no Supremo. Esse inquérito apura se integrantes do Partido dos Trabalhadores formaram uma organização criminosa para desviar recursos da Petrobras. Lula já era investigado nesse inquérito no Supremo. O ex-presidente Lula classificou as acusações de falsas e reiterou que sempre agiu dentro da lei. A ex-presidente Dilma Rousseff disse que não vai comentar as acusações. Guido Mantega, Antônio Palocci, Frei Chico, Luiz Cláudio Lula da Silva e Edinho Silva negam qualquer envolvimento em irregularidades. A íntegra das notas de defesa você encontra na página do Jornal Hoje na internet. Hoje de manhã, o juiz Sérgio Moro levantou o sigilo dos depoimentos de delatores da Odebrecht no inquérito que envolve o ex-ministro Antônio Palocci. Palocci, como a gente acabou de ver, também está na lista do ministro Fachin. Vamos dar um pulinho lá em Curitiba para falar com Ana Zimmermann, que está acompanhando tudo e tem os detalhes. Boa tarde, Ana. Oi, Sandra, boa tarde. O depoimento de Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo, durou pouco mais de 2 horas. Foi prestado na segunda-feira, mas só foi divulgado hoje de manhã pela Justiça Federal. O juiz Sérgio Moro disse que os interrogatórios estavam em segredo porque as delações premiadas eram sigilosas. Como já não são mais, o juiz disse que nesse caso o segredo de justiça é incompatível com a publicidade dos julgamentos. Marcelo Odebrecht começou explicando como a empresa fazia os pagamentos não contabilizados, que não apareciam no balanço contábil. Ele diz que usava contas no exterior ou doleiros, que traziam dinheiro vivo para o Brasil e que este processo começou na década de 90.
Marcelo Odebrecht disse ao juiz que as relações do grupo empresarial com os governos geravam uma expectativa de doações eleitorais e que os valores aumentavam conforme o tamanho da agenda que a empresa tinha com o governo. Em alguns casos, a doação era uma contrapartida por um contrato ou medida tomada pelo governo. Marcelo Odebrecht citou um pedido específico em troca da aprovação de uma medida provisória. Eu estava na reunião com o Guido, ele escreveu num papel o valor de 50, mostrou e disse que tinha uma expectativa desse valor para a campanha presidencial de 2010. Marcelo diz que contribuiu com a campanha presidencial do PT em 2010 e que estes 50 milhões foram o primeiro crédito na planilha Italiano. No depoimento, Marcelo confirma que Italiano era o codinome do ex-ministro Antônio Palocci e que depois este valor acabou sendo movimentado por Guido Mantega, o pós-Itália. Marcelo Odebrecht explicou ao juiz que em 2010, antes das eleições presidenciais, disse a Palocci que sabia que iria continuar tendo demandas de Lula e que deixou um saldo nas planilhas para atender esses pedidos. Ele cita 35 milhões e depois 40 milhões para a planilha com o codinome Amigo. Ele revela que Amigo é Lula. Aí eu combinei com o Palocci, a gente sabia que ia ter demandas de Lula, a questão do Instituto, para outras coisas, tá. Então, o que a gente disse foi o seguinte, então vamos pegar e provisionar uma parte desse saldo, e aí botamos 35 milhões num saldo amigo, que é Lula. A gente botou 40 milhões que viriam para atender demandas que viessem de Lula. Eu sei disso, veja bem, o Lula nunca me pediu diretamente essa informação, eu combinei via Palocci. Óbvio que, ao longo de alguns usos, ficou claro que era realmente por Lula, porque teve alguns usos que ficou evidente para mim que era o uso. Marcelo Odebrecht diz que em 2 ocasiões acredita que o ex-presidente Lula sabia desta planilha. As 2 únicas comprovações que eu teria de que Lula, de certo modo, tinha um conhecimento dessa provisão, foi quando veio o pedido para a compra do terreno do Instituto IEL, que... Eu não consegui me lembrar se foi via Paulo Okamoto ou via Bunlai, mas com certeza foi um dos dois, e depois eu falei com os dois. E eu deixei bem claro que se eu fosse comprar o terreno, sairia do valor provisionado. O terreno foi comprado, mas a construção nunca saiu do papel. O valor, mais de 12 milhões de reais, aparece numa planilha chamada de Programa Especial Italiano, de março de 2014, entregue a Moro por Marcelo Odebrecht. Na planilha também aparece a doação de 4 milhões ao Instituto Lula. Esta doação está no Programa B, inicial de Branislav Kontic, ex-assessor de Palocci, que também é réu na ação. Aí já é Brani. Branislav Kontic? Quando Palocci queria... fazer algumas solicitações específicas, ele dizia, o Brani vai entrar em contato com o seu pessoal e combinar esses recursos. Marcelo Odebrecht explica que concluiu que o programa B se referia a dinheiro vivo que Branislav pegava com ele e que teria como destinatário o ex-presidente Lula.